Você já parou para pensar que existem basicamente duas formas de viver? A primeira é aquela que você vive intencionalmente, aquela que você vive de forma consciente. A segunda é você apenas acontece, você vai apenas reagindo às consequências da vida. E a pergunta de hoje é: você se constrói ou apenas acontece? O que geralmente acontece é, muitas pessoas, elas acordam, trabalham, resolvem problemas e repetem tudo no dia seguinte. Passam meses, passam anos e quando a pessoa olha para trás, ela vê que ela viveu muito, mas que ela cresceu, que ela aprendeu muito pouco. Hoje nós vamos conversar sobre como assumir o controle da própria vida antes que o tempo decida por você. Quando eu era criança, eu tinha muitos sonhos. Eu queria desenvolver novos talentos, eu queria aprender coisas novas, eu queria ler muitos livros, queria fazer a diferença, eu queria mudar o mundo. Eu queria mudar o mundo. E eu acredito que era assim também com você. Durante muito tempo da sua vida você teve muitos sonhos. Mas a vida adulta, ela começou a acontecer. E com ela veio as responsabilidades, com ela veio os medos, com ela veio as frustrações e você teve que apenas reagir aos acontecimentos da vida. E sem perceber, eu comecei a viver no piloto automático. E quando eu olhava para trás, quando eu olhava para todos aqueles sonhos que eu tinha, eu sempre dizia para mim mesmo: um dia eu começo, um dia eu faço. Quando as coisas melhorarem, quando eu tiver dinheiro, só que o tempo passava e as coisas continuavam iguais. E um dia, ao olhar para trás, eu me questionei o que aconteceu comigo. E eu consegui perceber que eu não estava construindo a minha própria história, que eu não estava escrevendo a minha própria história, mas que eu estava apenas reagindo aos acontecimentos. E aqui eu quero dividir com você 4 coisas muito importantes. A primeira delas é: a vida não para esperar por você. Uma das maiores ilusões que nós temos é acreditar que sempre haverá tempo, que depois eu faço, depois eu cuido da minha saúde, depois eu começo aquele projeto, depois eu tiro aquele sonho do papel, mas algo muito doloroso e que a gente às vezes é inconsciente, que a gente não sabe, é que o depois é um lugar onde muitos sonhos morrem. E enquanto nós continuamos esperando pelo momento perfeito, a vida ela vai avançando. E o depois, ele pode nunca acontecer. E cada dia que passa é uma oportunidade que não volta. E a segunda coisa é, você já ouviu aquele ditado que quem não escolhe acaba sendo escolhido? Quando você não escolhe quem você quer ser, a vida ela acaba escolhendo por você. O mundo ele acaba formando a sua própria identidade. Você é formado pelas opiniões das outras pessoas, pelos medos, pelas circunstâncias, e tudo isso começa a moldar a sua identidade. E você começa a viver uma vida que não foi você que planejou. E muitas das vezes, essa vida nem é a vida que você deseja. Às vezes, essa não é a vida que você quer. E é por esse motivo que muitas das vezes você se pega se questionando, você se pega pensando e você acaba tendo várias crises existenciais. Por quê? Porque você não escreveu o que você está vivendo, mas você apenas reagiu àquilo que a vida colocou no seu caminho. E o terceiro é o perigo de viver no piloto automático. O piloto automático, ele é confortável. Você não precisa enfrentar grandes mudanças. Você não precisa correr riscos. Você apenas vive habituado àquela rotina que você já está acostumado. Mas existe um preço. Você não cresce, você não evolui e você não descobre as capacidades que você
tem, que na verdade você nem imagina que poderia ter. A zona de conforto é o lugar onde jamais iremos evoluir. A zona de conforto é o lugar onde raramente nós iremos descobrir os nossos talentos. E embora algumas pessoas pensem que a zona de conforto é um lugar físico, não, a zona de conforto, ela é um estado comportamental. A zona de conforto, ela é um estado comportamental. É onde nós nos sentimos seguros, é onde nós nos sentimos no controle e onde nós estamos habituados com a rotina. E é por isso que é tão difícil sair da nossa zona de conforto. Embora algumas pessoas pensem, relacionem zona de conforto com lugar físico. Como eu disse, a zona de conforto ela é um estado comportamental. E para assumirmos o controle da nossa própria vida, para que possamos evoluir, uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é sair da nossa zona de conforto. E mais, a quarta coisa que eu queria dividir com você hoje é: construir-se é um processo diário. Embora muitas pessoas queiram que a mudança aconteça assim, do dia para a noite, que pensa assim, eu vou acordar amanhã cedo e eu vou mudar a minha vida. Ela não acontece assim. Construir-se é um processo diário, é dia após dia. São nas pequenas escolhas que a gente faz, nos hábitos que a gente cultiva, nos livros que a gente lê, nas conversas que a gente mantém, nos ambientes em que nos colocamos. Construir-se é um processo diário. São nas pequenas coisinhas que a gente faz diariamente. Nas pequenas decisões que nós tomamos quando ninguém vê. A pessoa que você será daqui a 5 anos, ela está sendo construída nesse exato momento. E eu gostaria desse momento agora que a gente tirasse esse espaço para uma pequena reflexão. Gostaria que você parasse por alguns momentos e se fizesse a seguinte pergunta: se a sua vida continuar exatamente como ela está agora, pelos próximos 5 anos, você ficará satisfeito? Você ficará feliz com o resultado? Essa pergunta ela pode ser desconfortável, mas ela também pode ser libertadora. Imagina só, daqui a 5 anos você vai estar exatamente no mesmo lugar que você está agora, da mesma forma como você está. Você ficará satisfeito com o resultado? Porque a consciência é o primeiro passo para a mudança. E quando nós identificamos que nós estamos apenas sobrevivendo, é aí que começa a nossa mudança. É aí que nós decidimos começar a viver de fato. E agora eu quero deixar com você 5 passos para você começar a se construir. O primeiro é: defina quem você deseja ser. Defina quem você deseja ser. Coloque um prazo, uma meta e comece a trabalhar nisso diariamente. Crie novos hábitos dessa nova pessoa, dessa pessoa que você deseja se tornar. A segunda é isso. Você vai criar hábitos alinhados com essa pessoa que você deseja se tornar. Essa nova pessoa que você deseja se tornar, ela é uma pessoa que agora deseja cuidar dos animais. Ela deseja salvar animais que estão na rua. O que você vai fazer? Se você vê um gatinho sem dono, perdido, passando fome, você vai resgatar, você vai alimentar e se você puder cuidar, se você puder ficar, você fica com ele. Se não, você vai anunciar e colocar ele para adoção responsável. A terceira coisa é: assuma responsabilidades pela sua vida. Ao invés de ficar culpando as pessoas, o passado, o clima, os políticos, pela sua forma de viver, pelo que deu errado na sua vida, a partir de agora você vai assumir o controle, você vai assumir as responsabilidades e você vai fazer acontecer. Você vai fazer dar certo. A quarta coisa é: aprenda continuamente. Construir-se, transformar-se num ser humano melhor, ser uma pessoa melhor, está totalmente alinhado com aprendizado. Todos os dias nós devemos aprender. Todos os dias nós devemos nos reconstruir. A quarta coisa é: aprenda continuamente. Uma das melhores formas da gente se construir é aprender todos os dias. Aprender algo novo sempre. E a quinta coisa é: faça pequenas mudanças consistentes todos os dias. Como você vai criar novos hábitos? Você pode estar inserindo, por exemplo, o hábito de ler para crescer. Você pode inserir caminhar, se você ainda não faz, para melhorar a sua saúde. E você vai praticar o autoconhecimento, o autocuidado,
podendo melhorar a sua autoestima. E você vai estudar sobre isso todos os dias, porque grandes mudanças elas começam com pequenos acontecimentos diários. E a nossa reflexão final é essa: ninguém constrói uma vida extraordinária por acaso. É uma construção diária. É, como eu disse, nas escolhas que você faz dia após dia, nos pequenos hábitos que você cultiva. Escolha após escolha. E a pergunta final, eu vou deixar ela aqui novamente para você, para que você possa refletir. Você se constrói ou apenas acontece? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que ele te encontre, eu espero que ele te abrace e eu espero que ele te ajude de alguma forma. Eu fico por aqui e te espero no próximo vídeo.